Você sabe escolher a motorização na hora de comprar um carro? É importante entender o que é essa motorização, como funciona esses cavalinhos aí e para que essa potência e o que você precisa. Meu nome é Luiz Razia, sou piloto profissional e especialista automotivo. Estou aqui no canal Usados BR para falar de tudo sobre o mundo automotivo e hoje a gente vai falar sobre motor, né? Não necessariamente motores a combustão, mas em geral os motores aí que estão no mercado, até mesmo elétrico, a gente vai trazer algumas novidades. Antes de escolher a potência do seu veículo, é importante entender o que é essa potência, como é que funciona, por que ela e quais são os parâmetros que a gente precisa analisar na hora de comprar um carro. Então, vamos começar falando o que é esse tal de cilindrada. Quando a gente fala de cilindrada, no termo técnico, pessoal, é geralmente o volume da mistura de ar e combustível que o motor consegue queimar ali num movimento de pistão. Então, cada movimento de pistão ele precisa queimar determinado volume de ar e combustível em litros para ter considerado a cilindrada dele, né? Ou seja, quanto maior o pistão, ou maior a camisa, ou quanto maior o percurso, vai mudando em si a cilindrada. Então, quando a gente fala 1000 cilindradas, é o motor 1.0. Bacana? Bem, isso não quer dizer muito tecnicamente, mas se a gente for analisar de uma forma bem prática, os motores 1.0 são motores um pouquinho mais fracos ou menos potentes assim por conta da limitação de queima de combustível e do custo também do pistão. Agora, quando a gente fala de horsepower, ou seja, quantos cavalos tem o carro, que as pessoas falam isso, né? Eu trouxe um dado bem interessante aqui para você, que é o seguinte: se o motor, né, consegue levantar 75 quilos a 1 metro de altura em 1 segundo, ele tem 1 cavalo, ou seja, cada cavalo é considerado essa quantidade aí de quilos e também de movimento, né, de metro por segundo ali. Se você conseguir levantar 75 quilos a 1 metro por 1 segundo, você é um cavalo. Então é o seguinte, a gente trouxe aqui um carro muito legal, elétrico, para você ter uma ideia de cavalaria que os elétricos podem chegar. Por quê, pessoal? O torque, né, que a gente já vai falar aqui sobre torque, o torque do motor elétrico ele é 100% imediato. Então, quando você acelerou, o torque é 100% e você tem toda a potência do carro. É bizarro o que acontece nos carros elétricos. A gente trouxe um modelo aqui com a maior potência em cavalos hoje, que a gente pesquisou, com 2039 cavalos. Cara, é bizarro o negócio. A fabricante japonesa afirma que esse elétrico ele é capaz de ir de 0 a 100 em 2 segundos. Praticamente você nem consegue pensar, né? Você acelerou, você colou ali no banco, já chegou a 100 km por hora. Acho que até de forma humanizada é difícil domar um carro como esse. Para você ter em comparação, o Ford Ka, por exemplo, que é um motor 1.0 ou 1.3, dependendo da versão, tem 80 cavalos e um Hyundai HB20 tem 120 cavalos. Comparado aos 2039, vocês vão entender o quanto que esse carro ele é potente. Curtiu esse dado aí dos 75 quilos? Bem, vamos falar um pouquinho agora dos 3 itens que são importantes na hora de você analisar o conjunto, né, de motor, câmbio e torque do carro que você vai comprar. Vamos falar primeiro de torque, né? O torque ele é a força física que o motor consegue gerar no acionamento dos pistões, né? Então, quando você acelerou ali, qual é o torque inicial? Quanto é que esse carro consegue entregar de energia naquele primeiro momento, né? Muitas vezes a gente tem um motor pequeno, sei lá, um motor 1.0, um motor 1.3, mas com um torque considerável. Então a gente acredita, né, ou sente que quando a gente acelera a gente tem aquela força inicial mais acentuada, porque o torque do motor ele é, digamos assim, preparado. Quando a gente fala de torque de motor elétrico, não existe os pistões. Então quando você acelera, é a energia que esse motor elétrico com as baterias conseguem entregar. Então é 100%. Você acelerou ali, o torque é 100% porque a energia é entregue na hora para os motores elétricos e o motor elétrico entrega a força nas rodas. Então quando você acelerou, você já está sentindo o torque 100% no carro elétrico. É muito legal a experiência de andar com um carro elétrico. Vai depender muito de quanto de potência tem o carro elétrico com as voltagens da bateria e o próprio motor elétrico. Por isso que eles conseguem chegar a absurdos 2039 cavalos. Outro ponto importante é o câmbio. Tem vários tipos de câmbio, né? Tem o câmbio sequencial, automático, tem o câmbio
CVT, o automatizado, entre outros. É importante a gente analisar o câmbio porque ele é responsável por ponderar força e potência, né? Você colocou ali a primeira marcha, a segunda, e ele vai dar a elasticidade para o motor. Por isso que o câmbio é tão importante e eu sou fã do câmbio automático mesmo, principalmente os câmbios de marcas premium como BMW, Mercedes e Audi, que são câmbios bem preparados aí, automático. Bacana! A gente também tem a aerodinâmica que influencia, né? E para isso a gente tem uma sigla que se chama CX, que é o coeficiente aerodinâmico. Toda fabricante, quando produz um carro, ela coloca num túnel de vento e esse túnel de vento faz a medição do coeficiente aerodinâmico. Geralmente, carros bons em eficiência aerodinâmica ficam com um CX, ou seja, o coeficiente de atrito abaixo de 0,30, certo? Abaixo de 0,30 é um coeficiente de atrito muito bom, porque ele quebra essa barreira do ar e ele consegue passar pelo ar de forma mais fluida e aumentar a velocidade, economia de combustível e usar menos força do motor, por exemplo, as baterias dos carros elétricos. Já que você entendeu as cilindradas, né, como é que funciona essa questão de cilindradas, a gente vai falar aqui mais ou menos dos carros que a gente tem hoje no mercado e para que serve cada um. Por exemplo, o motor 1.0 é muito indicado para quem utiliza dentro da cidade. Não vai precisar viajar, ou ter força, ou subir montanha, ou ladeira, ou o que for, porque o motor 1.0 é simplesmente para se locomover e geralmente são carros compactos, ou seja, peso, potência, tá super bacana. Aí a gente tem os motores 1.4, até mesmo 1.3, 3 cilindros, turbo e tal. São motores que vêm se destacando no mercado porque ele ainda é de uma cilindrada baixa, porém entrega boa potência, bom consumo e ainda é compacto. Ou seja, é o mundo ideal, é aquele custo-benefício. Por isso que esses motores vêm se destacando bastante aí no mercado e é muito aconselhado para carros ainda, digamos, compactos ou pequenos SUVs. Por isso que o motor 1.3 e 1.4 vem se destacando e a gente vê vários carros, inclusive o próprio Jeep Compass, né, que é um SUV médio, já com motor 1.3 turbo. Legal! A gente também tem o motor 1.6, que foi muito famoso ali na década de 2000 até de 90, né, o motor 1.6 aí disseminou vários carros na época porque era uma cilindrada maior, gerava mais potência e tudo mais. E até mesmo o motor 1.8, que é muito antigo, né, o motor 1.8 a gente lembra daqueles carros da década de 90 e da década de 2000 ali, motor turbo 1.8, que eram os motorzões da época, né? Mas hoje ele ficou um pouco no passado, né? O motor 1.8 ainda é considerado gastão, que é um dos carros que tem o motor 1.8, por exemplo, é o próprio Jeep Renegade ali que utiliza esse motor aí e é considerado um carro ainda gastão. Agora, o que agrada bastante a galera são os motores 2.0, porque já é uma cilindrada que entrega potência, é um carro que você vai poder utilizar na estrada, viajar, um carro mais familiar, que é mais pesado, mais longo, por isso precisa de um motor com mais potência e principalmente os carros hoje que vêm com motor 2.0 é turbo, ou seja, você tem um carro ali com potência e ainda pode economizar em termos de combustível, sabendo que o turbo ele utiliza os gases de escape ali do motor e joga de novo para a camisa do pistão ali para gerar mais fluxo de ar e economizando combustível. É como se você aproveitasse essa inércia desse gás, né, que sai junto com o turbo para empurrar mais ar para dentro da camisa do pistão e aumenta a potência e, obviamente, economiza combustível. Bacana? Bem, esses são os motores mais ou menos que tem hoje no mercado. A gente não trouxe aqui motores elétricos porque seria um outro bate-papo, até porque existe um outro cálculo ali para fazer a divisão de voltagem, de bateria e motor para a gente chegar na cavalaria e não existe cilindrada em motor elétrico. Na hora de decidir o carro que você vai comprar é importante não só olhar a cilindrada, mas todo o conjunto. A gente falou aqui dos carros com cilindrada, torque e câmbio. Todo o conjunto faz uma baita diferença. Agora, se você não é um especialista automotivo, conta com a gente, né, pessoal? Nosso canal Usados BR aqui fala tudo sobre o mundo automotivo, então quando você tiver uma dúvida, quiser saber um carro ou sobre assunto, entra no nosso canal e digita lá o assunto que você quiser saber, que a gente já está com uma biblioteca de vários conteúdos explicando para você de mão beijada o mundo automotivo. Aproveita então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo, também compartilha esse vídeo aí para a galera assistir. Comenta aqui embaixo qual é o tipo de motor que você gosta ou se não, se você já quer partir pro carro elétrico, não quer mais saber de motor a combustão. Comenta aqui embaixo que a gente vai responder pessoalmente. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!